E olha, a PEC do Lula, que garante aí o Bolsa Família no valor de R$ 600, mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade, está agora em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A proposta está sob relatoria do senador Alexandre Silveira, que trabalha em um texto que propõe um prazo de 2 anos para o extrateto, que antigamente eram de 4 anos, e reduz de 198 bilhões para 150 bilhões o valor total. Após a aprovação, a PEC vai tramitar na Câmara dos Deputados. E para apresentar os bastidores aí da proposta, como é que ela deve andar, se ela vai ser votada hoje ou não, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília os especialistas Rafael Favetti, que é advogado e mestre em ciências políticas, e André Santos, que é especialista em representação parlamentar. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Olá, Kis. Olá, André. Olá, doutor Rafael. Boa tarde, Kis. Desde já agradeço a gentileza de vir conversar com a gente, apresentar aí esse bastidor dessa proposta que terá um impacto gigantesco, especialmente na economia do país. E eu já começo essa pergunta falando com o André Santos. André Santos, quais são as perspectivas de votação da proposta hoje? Olha, Kis, eu acho que as perspectivas são positivas aí. Há um entendimento razoável para se discutir, iniciar a discussão da matéria. Já há uma perspectiva também de um pedido de vista, que é uma questão regimental, que é essa possibilidade dentro do regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, para que os senadores possam avaliar melhor a proposta, enfim, o próprio relatório do relator, no caso, Alexandre Silveira, e, a partir daí, partir para o processo de votação. Há um entendimento que isso possa acontecer ainda hoje, no mais tardar, na Comissão de Constituição e Justiça, amanhã pela manhã e à tarde, tendo a possibilidade de ser votada em plenário. Então, acredito eu que o andamento das negociações estão caminhando, assim, de certa forma, um pouco mais tranquila. Há algumas resistências, algumas arestas a serem contornadas ali no texto que foi apresentado, mas acredito que o Senado venha a conduzir isso para que isso seja aprovado ainda hoje na CCJ e, no mais tardar, amanhã, concluindo a votação no Senado, para que ela possa partir para a Câmara dos Deputados para a tramitação e a votação, ou não, enfim, mas que os deputados possam analisar a proposta, acredito eu, na próxima semana. Perfeito. Doutor Rafael Favetti, qual será possivelmente o placar da votação dessa proposta na CCJ? Há uma aceitação ou há algum impasse ainda que talvez impeça uma votação positiva aí dessa proposta na CCJ? Kis, em primeiro lugar, essa PEC ela tem 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo eleitoral. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula prometeram para a população brasileira que o valor de R$600 ia ser mantido além do que está atualmente na lei, que é até 31 de dezembro desse ano. Portanto, quanto ao valor de R$600, não há nenhuma surpresa, não há nada no mercado da política em Brasília que traga isso como novidade. Aliás, a gente sabia isso até antes da campanha acontecer, que qualquer presidente eleito, se fosse o Emael, ele teria que trabalhar essa questão dos R$600 aí. Ainda nessa questão eleitoral, há uma mudança de nome. O PAB, que é o Programa Auxílio Brasil, volta a ser o antigo nome de Bolsa Família. Isso também é uma questão eleitoral. E, evidentemente, se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, ele manteria o Auxílio Brasil, mas também com R$600. O segundo eixo é o eixo econômico. Dentro do eixo econômico, o governo que está entrando, porque a impressão que dá hoje, não sei se o André concorda, mas a impressão que dá é que a gente tem 2 presidentes e nenhum governo. E o eixo econômico para o próximo governo é um eixo de pedir mais agora, evidentemente, para que dentro do debate parlamentar a coisa chegue num número razoável economicamente. E dentro deste eixo econômico, eu acho que a grande preocupação, tanto do mercado da política quanto do próximo governo, não é em si o valor. Acho que o valor
ambos giram em torno aí de 150 bi, um pouco mais, um pouco menos. Mas sim o prazo. O prazo é que foi pedido um extrateto para sempre, depois foi negociado um extrateto de 4 anos, o PP resistiu e falou que seria 1 ano, e agora me parece que a coisa está sendo fechada para 2 anos. Já imaginou se o próximo governo pedisse 2 anos? Ficaria 1 ano, entendeu? Então, você tem esse momento, que é o momento agora realmente de pedir um pouco mais para levar o razoável. Mas o terceiro eixo é o eixo que eu estou chamando de eixo político. Por quê? Porque a escolha pela PEC, não por uma medida provisória de crédito extraordinário, que seria o natural, seria absolutamente natural, a escolha de uma PEC, ela tem 2 relevâncias. A primeira delas é quase uma formação de governabilidade. O que estamos vendo por trás dessa PEC é, na verdade, uma arrumação da próxima governabilidade para o próximo governo. E em segundo ponto, ainda sobre a feitura da PEC, é dizer já, para quem quiser ouvir, evidentemente, que o próximo governo não aceita mais a âncora fiscal do teto de gastos e irá pensar uma outra âncora fiscal, nós não sabemos qual é ainda, para depois de 2 anos. Então, eu acho que são esses 3 eixos essenciais aí para iniciar o debate sobre esse assunto. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para o especialista André Santos, doutor Rafael, só explica para a gente, na Câmara dos Deputados, eles estudam e cogitam, e pelo menos foi ventilado, a ideia de trabalhar em cima de um teto de 80 bi. Esse valor atenderia e conseguiria atender o pagamento do valor do Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$600 mais R$150 por criança? Quanto ao financeiro, sim. O Brasil tem financeiro. O que nós não temos é o orçamentário. O problema dessa discussão da PEC não é o financeiro, porque o financeiro nós estamos tendo uma arrecadação recorde ano a ano. O problema desta PEC, problema entre aspas, né? A grande discussão é a vinculação da despesa por causa do teto de gastos. O teto de gastos ele não é uma proposta de política pública que pensa na arrecadação. Ao contrário, ela pensa no gasto. Logo, toda essa discussão não tem a ver com o financeiro, não tem a ver com a arrecadação. Não é que falta dinheiro ou sobra dinheiro. Isso não é um problema. O problema é outro, de outra ordem. É como faremos para a âncora fiscal segurar e em que medida segurar os gastos daqui para frente. Lembrando que a reforma administrativa não veio, foi prometida pelo governo Bolsonaro e não veio. Aliás, o governo Bolsonaro mandou uma proposta de reforma administrativa, porque essa seria para o gasto. Por que eu estou falando reforma administrativa? Porque ela seria para o gasto atual. Se nós tivéssemos uma reforma administrativa para os gastos atuais, não haveria nenhuma necessidade de discutir PEC mais, teto de gastos, certo? Porque você diminui os gastos atuais e você já tem aí uma questão estrutural e não mais conjuntural para o gasto público. Então, tudo que está sendo discutido agora não é em relação à receita, a financeiro, mas sim a orçamentário na despesa. E aí essa briga que eu acabei de dizer do prazo, né? Acho que está sendo agora conduzida uma discussão política de entendimento que é para 2 anos. Então, o próximo governo vai ter aí este prazo para decidir junto ao parlamento qual será a próxima âncora fiscal. E âncora fiscal, gente, é basicamente gasto, não é receita. A receita vem de outra reforma, vem da reforma tributária, aliás. Perfeito. Eu passo a palavra para o André Santos, já com questionamento, André. Houve também um acordo aí em relação ao orçamento secreto voltado à PEC de transição. Como é que está esse acordo aí? O governo ele quer condicionar, talvez, a aprovação, a redução do valor da PEC ao recebimento aí de emendas de relator? É isso mesmo? Na verdade, o governo está condicionando, porque as próprias despesas que o governo tem para pagar agora em 2022 ainda não são suficientes com o orçamento que está em vigor. Então, há uma necessidade de um rearranjo orçamentário para que as despesas atuais possam ser honradas agora em 2022. Então, nessa perspectiva, o governo vai
utilizar, não necessariamente do orçamento secreto, não é tirar lá do cofre do orçamento secreto para botar naquele cofre, mas sim uma articulação política dentro da sua própria base com a utilização desse orçamento para que ele possa viabilizar, inclusive, o pagamento desse orçamento para 2022, porque há uma perspectiva que esse orçamento também não é suficiente para honrar com as despesas que o governo tem agora para 2022. Então, há essa necessidade também desse arranjo político, utilizando aí, eu diria, essa questão do orçamento justamente para poder honrar essas despesas com relação ao orçamento para 2022. E agora, pegando um gancho do professor Rafael, inclusive, essa questão do teto de gasto, realmente, eu acho que qualquer governo, fosse a Simone Tebet, fosse o Emael, fosse o próprio governo Bolsonaro, enfim, qualquer um desses governos teriam que repensar essa questão do teto de gastos em relação às suas despesas com o governo, criando uma nova âncora fiscal, enfim, para que isso possa dar suporte de gestão para o governo dentro das políticas públicas que são de autoria e de necessidade da população, ou seja, não de autoria, mas de necessidade da população. Atualmente, essas despesas, as despesas discricionárias do governo, com o teto de gasto em vigor, que é a emenda constitucional 95, ela não se sustenta. Então, a prova disso é o próprio orçamento atual, que não está tendo forma de ser ajustado dentro do ano corrente, que é o de 2022. Então, há essa necessidade realmente de rever. Acredito eu que esse prazo, que poderá ser excetuado alguns pontos aqui do orçamento para que possam furar o teto com essa PEC, ele realmente fique aí por esses 24 meses, ou seja, por esses 2 anos, para que a partir daí, dentro desse período, o governo que venha a assumir, no caso o governo Lula, possa repensar efetivamente essa questão de uma nova âncora fiscal, abrangendo aí as necessidades das políticas públicas a serem aplicadas para a população. E entendo em políticas públicas a questão de aposentadoria, a questão de Bolsa Família, farmácia popular, entre outros programas, salário mínimo, que são despesas honradas aí pelo governo. Então, há realmente essa necessidade de rever essa questão do teto de gasto. Perfeito. Aproveitando o gancho aí do André em relação à questão da âncora fiscal, eu passo a palavra novamente para o doutor Rafael Favetti, já questionando, já está sendo estudado, ou existe talvez um estudo mais aprofundado sobre as fontes de financiamento para essa proposta, já que essa é a maior preocupação do mercado em relação à PEC do Lula? Ao que parece, as preocupações do mercado para esta PEC atual, elas não são em relação ao ano que vem, não é em relação ao pagamento fora do teto para o ano que vem. O mercado, ao que parece, mesmo naquele dia do Boa Sorte Day, que foi o dia da quinta-feira, que foi a fala do Henrique Meirelles, aquela quinta-feira é porque você teve a fala do presidente Lula falando que responsabilidade fiscal é manutenção da pobreza, que foi muito mal lida, foi uma frase feita em cima de um palanque, né, uma frase evidentemente eleitoral, e que o mercado se assustou, porque no mesmo dia veio a ideia de 198 bi fora do teto para sempre, isso acabava com o teto fiscal, e foi no mesmo dia em que a transição desaposentou o Guido Mantega, quer dizer, trouxe Mantega lá da sua aposentadoria quietinho e trouxe de novo para cá. Então, isso deu uma cara de governo Dilma. É isso que o mercado não gostou. O mercado não gostou da ideia do gasto é vida. Essa ideia de gasto é vida é que é o problemático para o mercado. Então, o mercado não tem nenhum problema para o ano que vem. Isso está precificado. O Bolsa Família fora do teto está precificado para o ano que vem. Os R$150 está precificado para... Tudo isso está tranquilo. O problema é isso se tornar um mantra do governo e de qualquer um governo, e isso se transformar, portanto, uma medida de gasto sem o orçamento adequado. Porque voltar à medida de gasto sem o orçamento adequado é governo militar da década de 70, que gastou absurdamente e depois a gente teve 30 anos para recuperar a inflação. Então, a grande preocupação do mercado é, se isso acontecer, isso pressiona o dólar pressiona a inflação tem um Banco Central independente, o Banco Central independente aumenta a taxa de juros e aí a gente trava o crescimento do país de maneira significativa. Logo, o que o mercado diz? Não dá para repetir a experiência dos governos militares,
que gasto é vida, por quê? Porque eu sou emissor da moeda, eu emito moeda e consigo resolver. Os governos militares foram uma tragédia no plano da inflação e demoramos muito tempo para retomar esse assunto. Portanto, a grande preocupação do mercado não é 2023, é sim o mindset da coisa. Isso é, se o próximo governo vier com a ideia de que gasto é vida, aí eu acho que vai esquentar um pouco o pagode. Perfeito. Passo a mesma pergunta para o André Santos, já complementando a pergunta sobre, na sua avaliação, André, quais serão os próximos impasses e o que mais tenderia a adiar a votação da proposta, tanto na CCJ quanto na Câmara dos Deputados? Eu não acredito que terá grandes impasses em relação à possibilidade de adiamento da votação. No Senado em geral, não estou falando especificamente da CCJ ou do plenário, mas no Senado em geral. Eu acredito que já está previamente acordado. O Senado é uma casa de muito diálogo e acordos, né? Eles costumam respeitar esses acordos. Hoje, praticamente, o presidente do Senado constrói uma maioria, e aí não já dá para alinhar essa parte política, como o doutor Rafael comentou, do próprio governo Lula, que já se sinaliza para uma base de apoio. No caso aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também já se constrói uma base de apoio para a sua própria reeleição e estão usando, inclusive, a possibilidade da tramitação da PEC justamente para construir essa base. Então, isso já está, de certa forma, até um pouco consolidado dentro dessa perspectiva. Então, não acredito que teremos grandes surpresas em relação à possibilidade de aprovação da proposta. E na Câmara também não vejo tantas divergências. O presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, Arthur Lira, também candidato à reeleição, já recebeu apoio tanto de base do atual governo, como da oposição, que será a base do próximo governo para sua reeleição. E isso também contribui para que a tramitação da PEC seja de uma forma mais tranquila também na Câmara dos Deputados. E aí, a partir daí, realmente discutir o futuro nessa perspectiva, ou seja, nesses 2 anos que terão aí de respiro do ponto de vista de gasto do governo, excetuando algumas áreas para furar o teto de gasto, e aí nesse período provavelmente o governo vai aí sim buscar uma nova âncora e acordar com os outros grupos. Então não acredito que teremos aí grandes surpresas dentro dessa tramitação da PEC para esse período agora. Perfeito. Doutor Rafael Favetti, para suas palavras finais, eu sei que seu horário está apertado também do André. O André está em viagem, né, André? Daqui a pouco está pegando voo aí para ir para fora de Brasília, sair de Brasília. Então, faço a palavra para o doutor Rafael Favetti para fazer aí um resumo sobre a PEC do Lula, a PEC 32. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês, antagonista, ao André, a você, Kiss, de participar desse nosso bate-papo. Acho que a grande questão... Nós temos 2 questões aqui. Uma questão para a governabilidade, como eu já coloquei, né? Essa é uma questão política importante. Nós temos uma outra questão, que é o mindset econômico. Foi colocado no relatório do relator a ideia do que se chama de MMT, que é a nova teoria monetária, que é a teoria do André Rezende. E, como é uma teoria, enfim, não é algo provado ainda, não é algo comprovado na realidade, é uma teoria relativamente nova, que não é ortodoxa, ao contrário, ela é heterodoxa. Eu acho que se essa teoria, a MMT, vier como o centro do governo na política econômica, evidentemente é de se aguardar bastante mesmo, problemas e ruídos na área econômica para o governo. Quando Nelson Mandela assumiu a África do Sul, ele chamou todos os credores do governo e falou o seguinte: olha, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é não quebrar, eu não posso quebrar, né? Então, ele seguiu uma política mais ortodoxa no plano fiscal. Lula, em 2002, seguiu também uma política ortodoxa no plano fiscal. Ao que se está vendo aí, a política fiscal não vai ser ortodoxa, pelo menos é o que está se mostrando. E talvez é isso que assuste bastante os investidores. Porque quando você não tem uma política ortodoxa, você tem uma política fiscal mais heterodoxa, você não sabe o que pode dar, você não sabe o grau de incerteza, ele se eleva muito, né? E lembrando que o presidente Lula foi eleito justamente para voltar à certeza
para as coisas. Isso é, uma das motes da campanha dele para o mercado produtivo, para o mercado real e também para o mercado financeiro foi: eu vou dar transparência, certeza e segurança jurídica. O problema é que o que nós estamos vendo na transição é a tentativa da implementação de uma política mais heterodoxa, que gera naturalmente mais incerteza. Não é nem ruim nem bom, só é mais problemático, só gera mais riscos. Então, nós estamos diante de uma política de mais risco mesmo, né? Agora, se foi feito o que foi feito, por exemplo, na Alemanha, que eu vou fazer essa política fiscal A para atingir o resultado B, eu vou fazer a política fiscal C para atingir o resultado D, o mercado aceita, como aceitou na Alemanha, né? Então, essa ideia do plano de gestão é muito importante. Agora, se for feito o que foi feito, por exemplo, com a Liz Truss na Inglaterra, durou 15 dias. Né? Então, não é só a PEC. A PEC é uma caixinha dentro de um conceito maior, que qual é o plano para o Brasil. O presidente Lula vem insistindo que tem um plano de crescimento por baixo da pirâmide, né? Que foi o governo até Lula 1. Mas precisa saber quais são os mecanismos para que isso sejam feitos, quais são as políticas públicas para que isso sejam feitos, para que os investidores tenham um pouquinho mais de tranquilidade. Porque, evidentemente, num governo que é um governo que sucede a política de Paulo Guedes, a política de Paulo Guedes é uma política que teve muito pouco no plantel de políticas públicas no plano nacional. Isso é no plano global e no plano de políticas públicas gerais. Mas teve muito avanço nas políticas micro. Nas políticas micros teve bastante avanço. Por exemplo, a lei da liberdade econômica e por aí vai. O próprio governo Lula já está dizendo que não vai fazer um revogaço dessas políticas micro, né? E agora vai apresentar a sua política macro. E eu acho que é isso que deixa o mercado, vamos dizer assim, mais, tanto o mercado real, quanto o mercado produtivo, quanto o mercado financeiro, um pouco mais nervoso. Por quê? Porque a partir do momento em que ainda não se discute quais são essas políticas macro, o que se tem é a nova teoria monetária, e essa realmente causa ruído. É natural que cause. Acho que o governo sabe disso. Acho que Pércio Arida, André Lara Rezende, que aliás é o grande papa dessa teoria, Guilherme Melo e Nelson Barbosa sabem muito bem disso que a gente está comentando, né? E o Lula, o presidente Lula, não tem receio nenhum em deixar com que o que ele chama de resistências normais do mercado. Ele vem você pode notar, a cada dia que o mercado insiste em saber o nome do Ministério da Economia, ele joga para uma semana depois. Então, o que ele está dizendo para o mercado? Ele está dizendo para o mercado o seguinte: olha, vou apresentar a política, mas não vou ser, entre aspas, refém do mercado. E parece que é esse o jogo que está sendo jogado, né? O mercado também, por outro lado, diz para o Lula: eu aceito a sua política de Bolsa Família, mas não vou aceitar a aventura fiscal. Então, ao que parece, a gente está nesse jogo de duas conversas que não jogam francamente uma com outra, né? Nem do mercado e nem do Lula. Porém, vai ser um erro de Lula se ele resolver enfrentar o mercado, sem dúvida nenhuma. Mas também pode ser um erro do mercado se ele resolver entender que Lula veio para fazer o revogaço, que parece que já disse que não veio para fazer. Mas se vier também, essa questão. E, para terminar, a grande ponta, o grande radar aí de análise sobre isso não está na Bovespa, está sim no dólar. Eu acho que é o dólar que dá essa medida das coisas. Então, olho no dólar, olho no que está acontecendo e olho também, porque a tarefa está com o governo que está chegando. É o governo que está chegando que tem que dizer para que veio, né? Então, acho que é basicamente isso. No plano social, o governo já disse para o que veio. Veio para, entre aspas, unificar o país. Ok. Agora, no plano econômico, vai ter revogaço? Parece que não vai ter. Mas qual é a sua política pública macro? Eu acho que esse é o jogo que está sendo jogado no dia de hoje na CCJ do Senado. Perfeito. André Santos. Eu acho que até essa questão do mercado é interessante a gente avaliar pelo seguinte: o mercado ele ficou um pouco mais tenso, até porque o governo que chega e se depara com uma série de contradições no próprio orçamento, não só pelas promessas que foram feitas durante o processo eleitoral, mas também pela própria efetividade do orçamento em si. Então, o governo que chegou teve que aí tomar algumas atitudes, de certa forma, emergenciais, para que esse orçamento pudesse parar em pé no próximo ano, para que ele pudesse, assim, discutir o seu plano de governo e a sua forma de aplicar esse orçamento para os próximos anos. Então, eu acho que a atenção do mercado veio mais nesse sentido. Mas o próprio mercado tinha também a informação de que esse orçamento não parava em pé. Então, há uma dificuldade aí de se objetivar essa questão do orçamento para ver como isso vai
se desenhar para os próximos anos. E aí entra a capacidade que eu acredito, por ter a experiência que teve em 2 mandatos de governo, e por ampliar agora o seu leque, eu diria até ideológico, dentro do próprio governo Lula. Hoje a gente tem, dentro do governo Lula, o vice-presidente que tem atuado como um dos principais articuladores, né, dentro do governo, e que ele tem um pensamento na linha econômica que é um pouco, eu diria até oposto, talvez, ao do próprio presidente Lula, mas que o presidente tem a tendência aí de conduzir junto com o presidente ou vice-presidente Alckmin, nesse sentido. Isso também, de certa forma, acalma um pouco mais o mercado. Então, acredito que é o prazo que nós temos aí para que o governo possa se ajustar e, a partir desse ajuste, ele discutir com os setores, seja dos trabalhadores, com os setores econômicos, seja de investimentos, seja no setor produtivo, com a sociedade de modo geral, nessa tendência de acalmar, como o doutor Rafael colocou, de apaziguar os ânimos na sociedade, e aí sim traçar um projeto e um plano de governo efetivo, onde esse orçamento e esses investimentos e esses gastos possam ser mais claros, tanto para quem está investindo, tanto para quem está aplicando, como para quem está efetivamente dependendo de políticas públicas do governo. Então, eu acredito que essa será a linha e as coisas devem aí se ajustar por esse período que vai ser excetuado justamente na tramitação dessa PEC, e aí sim a gente começa a discutir em outros parâmetros, não só o orçamento, como as políticas efetivas que a gente vai ter que aplicar para o país se desenvolver. Perfeito. André Santos, Rafael Favetti, muitíssimo obrigada pelo tempo. Eu sei que vocês estão com a agenda corrida aqui. Agradeço demais a gentileza de vir aqui conversar com a gente, explicar os bastidores aí da PEC 32, que aqui no Antagonista a gente chama de PEC do Lula. Obrigada. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado.